tricolores da geral. Aqui o Grêmio é destaque. Confira as notícias do dia tricolor. Estreia no Gauchão, reapresentação do elenco feminino e Copa São Paulo. Dia do Grêmio. O Grêmio voltou na tarde desta segunda, 21, ao gramado do CT Luiz Carvalho, enquanto os titulares da vitória de ontem realizaram trabalhos regenerativos. O restante da equipe fez atividades físicas e um trabalho técnico de 3 toques em campo reduzido. Por fim, um rachão que finalizou as atividades do dia. Estreia no Gauchão. O Grêmio venceu neste domingo o Novo Hamburgo por 4-0 no Estádio do Vale pela primeira rodada do Campeonato Gaúcho. Sem força máxima, o tricolor gaúcho encontrou alguma resistência no primeiro tempo e depois com tranquilidade soube se impor. Juninho Capixaba, Marinho, Pepe e Matheus Henrique anotaram os gols gremistas. As atuações destacadas ficam por conta de Jean-Pierre, Pepe e Matheus Henrique. Com o resultado, o Grêmio assumiu a liderança da primeira fase com 3 pontos e saldo 4. Já o Novo Hamburgo fica na lanterna sem nenhum pulo. Na próxima rodada o Grêmio enfrenta na quarta o Aimoré, às 20h30, horário de Brasília, no Cristo Rei. No mesmo dia e horário o Novo Hamburgo recebe o Veranópolis no Estádio do Vale. O jogo com 1 minuto, Alisson chutou de fora da área, mas sem perigo à meta do arqueiro Gustavo. Depois de 10 minutos, o anilado levou perigo através do rápido atacante Bustamante. Aos 16, Alisson sentiu uma lesão na coxa direita e foi substituído por Pepe. Mais uma chegada perigosa de Bustamante, aos 17, que recebeu pela direita, passou pelo marcador e mandou uma bomba no meio do gol. Paulo Victor defendeu sem dificuldades. As duas equipes não conseguem criar muito ofensivamente, facilitando o trabalho das defesas. O jogo estava concentrado no meio-campo e assim Novo Hamburgo e Grêmio procuraram arriscar chutes de fora da área. O paraguaio Bustamante deu bastante trabalho ao lateral esquerdo Juninho Capixaba. Em uma jogada de muita objetividade o tricolor gaúcho conseguiu abrir o placar. Aos 40, Juninho Capixaba tabelou com Pepe e dentro da área finalizou cruzado sem chances para o goleiro Danilado. Por pouco, aos 43, os donos da casa quase chegaram ao empate, através de uma falta cobrada pelo zagueiro Fred que chutou com perigo, mas a bola foi por cima do travessão. A etapa inicial foi marcada por muito equilíbrio sem grandes oportunidades de gols. O Grêmio se mostrou mais efetivo quando foi ao ataque e acabou sendo letal. No começo do segundo tempo os mandantes vieram com força total para chegar à igualdade. Com 1 minuto, Paulinho se antecipou, cabeceou com perigo e obrigou Paulo Victor a fazer uma defesaça. 1 minuto depois, Paulinho dividiu com o goleiro Paulo Victor, a bola sobrou na pequena área e Leonardo afastou. E depois Luiz Gustavo ficou de cara com o goleiro, na marca do pênalti, e chutou mascado. A resposta gremista veio, aos 4, Pepe foi lançado por trás do zagueiro Fred, ganhou na velocidade e chutou prensado com o goleiro. Vendo que o anilado estava dominando as ações da partida, o técnico Renato Portaluppi providenciou uma mudança que logo surtiu efeito. Saiu Caio para a entrada de Marinho. Aos 9, Tony Anderson deu uma casquinha, deixou Marinho na cara de gol e o atacante com um leve toque deslocou o goleiro. O segundo tento em favor do Grêmio acabou sendo uma ducha de água fria para as pretensões do Novo Hamburgo. A equipe gremista recuou as suas linhas defensivas e ficou especulando jogadas de contra-ataque. Numa jogada envolvente os comandados de Renato Gaúcho ampliaram o placar. Aos 26, Jean-Pierre deixou Pepe na cara do gol. O atacante, dentro da área, chutou na saída do goleiro. Aos 33, na ponta esquerda, Bustamante driblou Capixaba e quase marcou um golaço. A bola chegou a bater no travessão de Paulo Victor tendo uma vantagem confortável e diante de um adversário sem força para reagir, o Grêmio tocou a bola de um lado para outro e conseguiu importante triunfo na estreia do estadual. Ainda deu tempo para o tricolor gaúcho fazer o 4º gol, aos 37, bola na área cruzada por Marinho, a zaga do Noia não cortou e Matheus Henrique apareceu. O volante cabeceou, a bola bateu na trave e na volta ele completou para o fundo da rede. Palavras do Renato. O placar elástico surpreendeu até mesmo Renato Portaluppi, que aprovou a atuação dos seus jogadores, apesar de todas as dificuldades que se apresentam no início do ano. Eles, atletas, passaram no teste por vários aspectos. Um deles é por ser início de temporada, o entrosamento não é bom ainda, tivemos pouco tempo para treinar a parte física, técnica e tática. Também tinha um calor.
E, além de tudo isso, era a estreia no campeonato, eles estavam sem ritmo. Temos que levar tudo em consideração. Mesmo assim, a equipe se comportou muito bem. Não demos muitas chances ao adversário. Nosso primeiro tempo não foi bom, mas depois conseguimos achar os espaços e criar. Fizemos mais 3 gols, comemorou. Alisson sentiu um problema no joelho e foi substituído por PP ainda no primeiro tempo. Ainda assim, o treinador aproveitou para elogiar quem saiu do banco de reservas. O PP entrou bem, assim como o André e o Marinho entraram bem. O importante é o jogador estar preparado. Independente de quanto tempo ele for jogar. Ele tem que entrar e demonstrar porque está no grupo do Grêmio, disse. Sobre o Marinho. No ano passado, tive uma conversa boa com o Marinho, assim como tive neste ano. Eu estava colocando para ele de que maneira ele tinha que se comportar dentro de campo, de que maneira ele precisava se colocar, de que maneira ele poderia utilizar as ferramentas a favor dele. E ele disse: olha, Renato, eu fico um pouco perdido naquilo que você me pede porque eu nunca fui orientado, então para mim é um pouco difícil entender tudo isso. Então, eu levei isso em consideração, procurei explicar várias coisas, de que maneira ele precisa jogar e se comportar. Antes mesmo dele chegar no Grêmio, ele fazia algumas brincadeiras lá fora. Mas no momento em que você não joga em uma grande equipe, você não é tão cobrado. Eu falo isso para todos. Eles estão no Grêmio, é uma equipe campeã do mundo. Ele pediu desculpa para a torcida, já havia pedido para nós. Ele sabe que errou. A melhor maneira de compensar isso tudo é jogando, fazendo gols e ajudando a equipe. E foi o que ele fez hoje. A gente tem que ter um pouco de paciência com o Marinho. Apesar de ter 29 anos, é um jogador que nunca foi orientado. Sobre Caio e Tony Anderson. O Caio não foi tão bem, mas já conversei com ele, que não estava na sua posição. Já o Tony fez 2 jogadas para gol, apesar de não ser a posição dele. Mas, independente da posição, o importante é eles colaborarem. Eles se entregarem como hoje. É lógico que fora de posição você sente um pouquinho, mas nem por isso vou condenar A, B ou C até os jogadores da própria posição. É início de temporada, estava calor, falta entrosamento. Preciso levar tudo isso em consideração. São jogadores do meu grupo, da minha confiança, eles sabem disso. O importante é o jogador contribuir, independente da posição. Muitas vezes, o jogador precisa ser deslocado para outro setor. No mais, estão todos de parabéns. Sobre André e Marinho. Aqui, todos os jogadores sabem que não importa o nome, a idade ou o salário. Eles sabem disso, eu falo abertamente com eles. Não quer dizer que eles, André e Marinho, que começaram no banco, não possam começar a próxima partida. O importante é o jogador estar bem preparado. Eu procurei colocar uma equipe bastante jovem por todos esses motivos que já falei. Amanhã, faremos a revisão. Vamos ver como os jogadores estão se sentindo. Pode ser que eu faça algumas mudanças para a próxima partida. Sobre Jean-Pierre. As oportunidades estão aí. O Jean-Pierre esteve muito bem hoje. Acho que sempre vai ter vaga no nosso grupo para um grande jogador, nunca vai estar fechado. Se tivermos oportunidade e condições de trazer um jogador para o grupo que vai nos ajudar independente da posição, a gente vai trazer. E, enquanto isso não acontece, se é que vai acontecer, os jogadores precisam aproveitar as oportunidades. Sobre a disputa pela camisa 9. O André também é um jogador que eu tenho conversado. A gente tem feito alguns treinamentos especiais com ele, estou dando um tempo maior para ele recuperar a forma física e técnica. Ninguém desaprende, o André veio porque por onde passou, sempre fez gols. Então, ele tem que voltar a fazer gols. A gente dá um tempo maior para um ou outro jogador. O que está faltando é fazer um gol. Daqui a pouco ele deslancha. Temos o Viseu, o Jael. São jogadores que estão no grupo e vão brigar pela posição. Reapresentação das gurias. Na manhã desta segunda-feira, a equipe feminina do Grêmio se reapresentou para a temporada 2019. No Estádio Verão, local que treinam e mandam os jogos, elas se reuniram para a primeira conversa do ano e para dar início aos trabalhos. O primeiro compromisso delas é pelo Campeonato Brasileiro A2, que inicia no dia 13 de março. No vestiário do estádio, elas receberam o material 2019 e na sequência tiveram uma conversa com os dirigentes do departamento, integrantes da comissão técnica e com a nova treinadora, Patrícia Guzmão, que foi apresentada.
Yura, ídolo do tricolor e diretor de futebol feminino, parabenizou mais uma vez as atletas pelo feito alcançado em dezembro, quando conquistaram de forma invicta o título gaúcho, e deu as boas-vindas para mais um ano. Terminamos 2018 maravilhosamente bem. O trabalho foi muito bom e nesse ano vamos em busca do título do Brasileiro A2, que é nosso objetivo do primeiro semestre, disse o mandatário. Patrícia Guzmão, que está de volta ao clube, também se dirigiu às gurias e disse estar muito feliz pela nova oportunidade. Agradeço muito a confiança no meu trabalho e por terem me trazido de volta ao clube. Tenho certeza que vai ser um ano muito bom para a gente. Voltei com muita vontade de fazer melhor nesse ano que nosso objetivo também será voltar para a elite do futebol brasileiro, projetou Patrícia, ao se referir à disputa do Brasileiro, que terá 36 equipes, 4 delas sobem a Série A1. Após a reunião, as atletas fizeram uma corrida rápida ao redor do gramado, dando início aos treinos. De acordo com o preparador físico, Felipe Arzin, elas passarão por uma série de testes e avaliações ainda nesta semana e depois iniciarão os trabalhos físicos. Serão cerca de 50 dias de trabalhos até o primeiro compromisso pelo Brasileiro, que inicia dia 13 de março. Os adversários e grupos ainda não foram definidos pela CBF. Ao todo se reapresentaram 24 atletas, com a manutenção da base do time campeão gaúcho e já com alguns reforços, que serão anunciadas nos próximos dias. Copa São Paulo. Grêmio foi superado pelo Corinthians e está fora da Copa São Paulo. Tricolor lutou, mas acabou perdendo por 2-1, dando adeus à competição. O Grêmio lutou bastante, mas viu um futebol superior do Corinthians e acabou derrotado por 2-1, nesta sexta-feira, dando adeus à Copa São Paulo. O tricolor viu os paulistas abrirem 2 gols de diferença, ameaçou no fim após descontar de pênalti, mas acabou eliminado das quartas de final na Arena Barueri. A gurizada gremista teve imensas dificuldades no primeiro tempo de partida. Muito mais organizados, os corintianos dominaram as ações e aproveitaram o nervosismo tricolor para abrir o placar. O gol veio no lance inusitado, aos 6 minutos de partida. Emmanuel tentou um lançamento para o ataque, mas a bola bateu na coxa de Fabrício. Foi fraca em direção ao gol, mas o goleiro Gabriel se atrapalhou e acabou empurrando para dentro da meta 1-0. A partir daí, foi uma sequência de jogadas ofensivas do Corinthians que, no interior de São Paulo, atuava como se estivesse em casa. Rony, Janderson e Fabrício desperdiçaram o que já poderia apontar um placar elástico. Gabriel fez algumas boas defesas para se redimir do gol sofrido. Poucas chances ao tricolor, restou apenas uma conclusão, aos 36 minutos. Guilherme ganhou de 2 na corrida, cortou para o meio e chutou forte. Passou perto do poste direito. Na resposta do adversário, Gabriel teve de se jogar nos pés de Rony, lançado livre entre 2 zagueiros. Conseguiu tirar, mas precisou de atendimento ao sofrer um joelhaço na cabeça. O intervalo chegou em hora boa para o Grêmio tentar se recompor. A equipe gremista retornou do vestiário um pouco mais consistente e tentou igualar o placar na arrancada. Matheus Nunes perdeu boa chance em cobrança de falta perto da área. Ele contornou a barreira, mas mandou no meio do gol para a defesa de Diego. O castigo foi quase imediato, após um escanteio na resposta corintiana. A zaga tricolor parou e 2 jogadores do Timão subiram livres. Nathan foi quem voou mais alto e cabeceou sem chances para o goleiro Gabriel. 2-0 e o sonho de título mais longe. Quase veio o terceiro, com Janderson aos 22 minutos. Ele recebeu livre, limpou o lance e chutou forte, direto para fora. Grêmio desconta e luta. O Grêmio aproveitou quem não faz leva, com uma jogada inspirada de Liu Chu. O atacante driblou 2 adversários e invadiu a área. Ao perceber a chegada do zagueiro, projetou o corpo e foi atingido. Pênalti cavado, que Rildo cobrou firme no canto direito para ter esperança com o 2-1. Mas o Corinthians fechou a casinha e o Grêmio não voltou a ter chances de gol. Derrota com luta, mas com eliminação da copinha. Gostou do vídeo? Deixe o like e se inscreva no canal, ative as notificações. Nas redes sociais @tricolores da geral. TDG News, aqui o Grêmio é destaque.